Gabi. Império Romano, parte 1, aulas 33 e 34. Império Romano 1, aulas 33 e 34, página 151. Os títulos de Otávio. Nós vamos ver, né, hoje nessa aula, continuar, né, a partir de Otávio. E quais foram os títulos de Otávio? Após a morte de Marco Antônio e Cleópatra, Otávio, em 27 a.C., voltou para Roma. Ele passou um tempo lá na região do Egito e depois voltou para Roma. E só relembrando, né, Marco Antônio achou que Cleópatra tinha morrido. E aí ele se suicidou, tentou se matar. Na verdade, ele se suicidou porque ele veio a morrer do ato que ele fez contra ele próprio. Mas, como nós falamos, muita coisa é lenda e outras coisas é história de verdade, diz que ele ficou sabendo que ela estava viva. E aí ele foi até ela. Indo até ela, ele falou assim, olha, eu vou morrer, mas eu quero que você preserve a sua vida, preserve esse império, então faça as pazes, tente uma aliança com Otávio. E Cleópatra foi lá, mas ela foi assim, né, do jeito dela, tentando seduzir o sobrinho daquele que tinha sido também seu namorado, seu amante, né, Júlio César. E aí Otávio não caiu na sedução dela. E aí ela ficou tão revoltada, tão desesperada, que ele não caiu na sedução dela e ela se suicidou também. Ela própria se matou. Tá bom? Fechando esse parênteses, Otávio volta para Roma em 27 a.C. E muitos temiam, né, os romanos lá temiam que Otávio seguisse os passos do seu tio Júlio César e que se declarasse um ditador vitalício ou se nomeasse o próprio rei de Roma, mas a história seguiu um rumo diferente. Otávio não fez isso. Otávio era muito articulado, muito inteligente e ele exerceu um poder muito superior ao de Júlio César. Ele era articulado e ele centrou todas as coisas nele mesmo, o exército e o senado ele centrou nele mesmo, mas ele manteve todas as aparências de república. Ele não falou que ele era ditador vitalício, ele não se nomeou rei de Roma, mas ele fez a mesma coisa. Ele centralizou tudo nele, mas manteve as aparências republicanas, que era o que agradava os romanos. Ele preservou as instituições, ele não chegou acabando com o exército nem com o senado, ele preservou as instituições, devolveu a dignidade do senado, porque o senado já estava ali só de enfeite, e meio que continuou também. Né? Então, tudo isso só era uma fachada, porque tudo, o exército, o senado, tudo se concentrava nas suas mãos. E por meio de títulos também, que atribuía a Otávio funções estratégicas e asseguravam a ele o controle total do Estado, que era o que os romanos não queriam, mas era o que acontecia. Otávio recebeu o título de imperador. Na República, esse título era dado ao comandante militar vitorioso. O comandante militar vitorioso, e ele foi vitorioso, né? Recebia como parte da sua celebração de triunfo o título de imperador. E vinha associado esse título de imperador ao comando das legiões, concedido pelo Senado e pela Assembleia Centurial. Nesse novo sistema político, o imperador era reconhecido como chefe do exército, o primeiro general, o chefe do exército. Pela primeira vez desde a monarquia, um único homem estava acima de todas as divisões do exército e da marinha. Ele também recebeu o título, além de imperador, ele também recebeu o título de príncipe, sendo reconhecido como primeiro cidadão e chefe do Senado. O Senado que não tinha chefe, agora tem um chefe, o príncipe. E o nome desse período na história romana foi chamado de Principado. As principais decisões eram tomadas pelo Senado, mas todo o processo, todo o controle, quem controlava todo o processo da tomada de decisões era o príncipe. Os títulos de imperador e príncipe
davam o comando para Otávio das duas instituições chaves do Estado romano. Ele era o comandante do exército e o comandante do Estado, e isso garantia a Otávio o controle total dos poderes fundamentais da antiga república. Mas ele, além de imperador, príncipe, ele também recebeu outros títulos, como procônsul, que era o governo das províncias. Ele também recebeu o título de censor. O que era esse título? Ele era quem estipulava as divisões sociais da população. Ele que decidia quem estava em qual camada social e combatia a corrupção também. Ele também recebeu o título de sumo pontífice, ou seja, ele tinha pleno, total poder religioso. Ele controlava os cultos, os sacerdotes, os templos e as divindades. E cada vez que ele ia recebendo os títulos, aumentava o prestígio dele entre os romanos. E ele recebeu uma homenagem, e essa homenagem deu a ele o nome de Augusto. Augusto quer dizer divino. E aí ele pegou esse título, essa homenagem, esse nome de Augusto que ele recebeu, que quer dizer divino, e ele juntou ao seu nome, ele incorporou ao seu nome. Ele era o pai da pátria, responsável pelo Estado de Roma e por cada cidadão. Otávio, pessoal, Otávio, nós estamos na página 151. Vamos grifar isso aí na nossa apostila, está aí na página 151. Otávio foi o fundador do Império Romano. Quem foi o fundador do Império Romano? Otávio, certo? Otávio, Augusto. Você vai encontrar Augusto também. Senadores, o que eles fizeram? Eles que tinham todo o poder nas suas mãos, eles cederam seus poderes a Augusto, a Otávio e aos seus sucessores. Mas eles continuaram ricos e cheios de prestígio. Eles eram a elite proprietária das terras e dos escravos ali em Roma e eles continuaram com os seus privilégios garantidos. Vamos lá para a página 152. Profissionalização do exército, reformas na sociedade. Os soldados agora faziam carreira no serviço militar, recebendo soldos, recebendo dinheiro, salário e gratificações. E quando eles iam para a reserva, o que é soldado? Soldado, pessoal, militar não é aposentado, Militar, ele é da reserva, certo? Isso até hoje. Militar é da reserva. Então, eles, quando iam para a reserva, quando se aposentavam, eles recebiam pagamentos em dinheiro ou terras em colônias de veteranos. Criou-se a guarda pretoriana. Essa guarda pretoriana, ela agia em defesa da capital e do imperador. E o efetivo do exército, pessoal, foi fixado em 28 legiões. Muitos soldados. Lembra que uma legião ia de 1.000 a 3.000 homens? Augusto dividiu a sociedade, ele era o censor, um dos títulos dele. Então, ele que dividia a sociedade em camadas sociais, combatia a corrupção, ele dividiu a sociedade romana em ordem senatorial. Na ordem senatorial, na ordem equestre, que eram dos cavaleiros, na ordem inferior e na ordem de escravos. Mas este modelo social permitia, pessoal, que houvesse mobilidade, Quem era um cavaleiro, estava ali na ordem equestre, poderia ir para a ordem senatorial. Quem era da ordem senatorial, de repente, poderia ir para uma ordem inferior. Então, tinha mecanismos de mobilidade. Na página 152, eu vou ler aqui para vocês. Olha o que está escrito aqui. Enquanto a ordem senatorial passou a incluir os plebeus de grande riqueza, lembra na nossa última aula que os plebeus, através do comércio, começaram a ficar mais ricos? Eram plebeus mais ricos, tinha os plebeus pobres, infelizmente miseráveis, mas tinha aqueles plebeus que estavam ficando ricos. Então, a ordem senatorial começou a receber plebeus enriquecidos, eles começaram a ganhar espaço no Senado. Então, a ordem equestre, cavaleiros, abrigava os plebeus em processo de enriquecimento,
Para os demais plebeus, os proletários e os libertos, reservava-se a denominação de inferiores. Então, quem eram os inferiores, pessoal? Eram os plebeus, né? Os mais pobres e aqueles que eram escravos e agora eram libertos. Eles possuíam direitos, mas não tinham acesso a nenhuma função pública do regime imperial. E os escravos eram os escravos, né? Não tinham direito nenhum. Buscou apaziguar as massas populares por meio da ampliação diária gratuita de trigo e da promoção de grandes jogos, base da política do pão e circo. Ele entretia e alimentava o povo para que o povo não se rebelasse. Então, o que ele fez? Ele falou assim, o povo, aqueles lá que estão na camada ali dos inferiores, os inferiores e os escravos, para que eles não se rebelem, vou fazer o seguinte, eu vou aumentar a ampliação diária gratuita, vou dar trigo para eles, que é a base da alimentação, né? Vou dar trigo para eles e vou promover grandes jogos para que eles possam se distrair, se divertir e achar que a vida é boa, né? Essa base política foi chamada de pão e circo, porque alimentava o povo e distraía o povo, infelizmente, né? Então, quando a população, a plebe urbana, estava alimentada e entretida, né? Neutralizava a ameaça de qualquer rebeldia, que era o que os líderes ali, né? Da república, ali do império que estava nascendo, não queriam. Esplendor cultural e a morte de Augusto. Não se esqueçam que o primeiro nome dele é Otávio. Né? Então, o governo foi marcado pelo esplendor da cultura latina. Caio Mecenas patrocinou as letras e as artes. A cultura helenística, né, que veio lá da Grécia, era a principal do reino grego, né? Era a principal influência. Templos e palácios romanos utilizaram os elementos fundamentais da arquitetura grega. Lembra? Os etruscos, lá atrás, eles eram muito influenciados pelos gregos e eles influenciaram os romanos, ali na Península Itálica. Então, os romanos utilizaram elementos fundamentais da arquitetura grega e também foram acrescentando novos elementos e materiais. Roma alcançou sua maior expressão cultural no campo das letras, com Virgílio, Tito, Livio, Seneca e outros. Augusto morreu em 14 a.C. e seu sucessor foi seu genro, Tibério, a quem adotou como filho. Augusto tinha Tibério como filho, mas era genro dele. Então, quem foi seu sucessor foi Tibério.